Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21. Quem encontrar, diga célula. Marcos, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21. Uma passagem bastante conhecida, uma passagem bastante pregada, bastante mencionada, mas vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Essa mídia quebra, você ajuda eu, viu, Manu? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha. Deus abençoe, filho. E que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém? Pai, em nome de Jesus, a palavra é sua, eu sou o teu. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar com a tua igreja, que eles possam estar, ó Pai, com o coração, com a mente aberta, para compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, doce Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos é conhecedor de todo mundo. Como eu já falei no início, nós já ouvimos várias ministrações a respeito, há vários complementos que as pessoas passam por essa passagem a respeito dessa mulher que tinha essa enfermidade, que se encontrava doente há 12 anos. Parece uma simples história, parece a história de uma mulher que estava enferma, parece a história de uma mulher que estava com uma dificuldade, e ela tem um encontro com Jesus, e ela procura encontrar Jesus, e ela tem esse encontro, e a sua história é mudada, a sua situação é mudada, o seu cenário, a sua saúde é devolvida. Mas nós não podemos nos apegar simplesmente nesse texto, nessa passagem. Nós precisamos olhar o cenário que estava acontecendo nessa situação. O que aconteceu para chegar até o ponto dessa mulher encontrar Jesus, até chegar ao ponto dessa mulher entender que simplesmente o toque que ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Jesus está passando por toda Israel, curando, sarando, sua fama estava avançada. Todos conheciam, todos ouviam falar de Jesus. E por onde Jesus passava, ele curava, ele sarava, ele ressuscitava mortos, cego voltava a enxergar, coxo voltava a andar,
paralíticos se levantavam das suas camas, e a fama de Jesus está grande, a fama de Jesus está avançada. Mas o texto que nós lemos, se nós for ler alguns versículos em antes, se nós for ler começar a ler no capítulo 4, nós vamos ver Jesus, que ele está num determinado lugar, e ele está ensinando as pessoas através de parábolas, ensinando o povo, ensinando a multidão, curando, sarando, até que chega no momento, no período da tarde, que ele entra com os discípulos no barco, e ele está desse lado, e ele fala: nós precisamos ir para o outro lado. E eles entram mar adentro, dentro desse barco, e eles começam a atravessar esse mar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que no meio do mar acontece uma grande tempestade, e o vento se levanta, o vento fica contrário, as ondas começam a balançar o barco. Os discípulos ficam apavorados, com medo daquela situação, com medo daquele cenário. Mas então eles acordam Jesus com apenas uma palavra faz a tempestade cessar, faz o mar se acalmar, as coisas se tornam em bonança. Eles chegam então na terra de Gadara, e ali logo de encontro vem um endemoniado que aterrorizava aquela cidade, aterrorizava aquela região. Jesus então liberta aquele homem, liberta aquela cidade, aquela região daquele endemoniado, mas ele é rejeitado por aquele lugar. Imagine você vai lá, a pessoa vai lá, faz o bem. Jesus foi lá, fez o bem, Dinei, libertou o povo daquele endemoniado, expulsou aquelas legiões de demônio que aterrorizavam aquela região, e as pessoas, ao invés de receber Jesus bem, elas o rejeitam, e Jesus então volta para onde ele estava. E é nessa volta, é nesse retorno que acontece a história que eu estou relatando para vocês. Quando Jesus chega e a multidão está apertando, a multidão está comprimindo Jesus, aparece um homem por nome Jairo, e ele convida Jesus para ir até a sua casa. Ele chama Jesus para ir até a sua casa, porque a sua filha estava doente, porque a sua filha estava morrendo. E então Jesus decide ir à casa desse homem, Jesus decide ir na casa de Jairo. E aí parece que a Bíblia abre um parênteses, porque ela conta a história dessa mulher, e encerra-se a história dessa mulher e continua na história de Jairo. Simplesmente parece que é um parênteses que se abre na história, porque ela começa falando a respeito de Jairo, aí entra a história da mulher, termina a história da mulher, volta-se na história de Jairo. E essa mulher, a palavra do Senhor vai dizer que ela estava numa situação de doença terrível. Imagine vocês sofrer 12 anos de uma enfermidade. E não era qualquer enfermidade, porque para aquela época, para aquele tempo, para a cultura da época, ela era considerada impura. A mulher, quando ela entrava no seu período menstrual, ela era considerada impura. Ela não podia tocar as coisas, ela não podia estar perto das pessoas. E há 12 anos ela sendo tratada dessa forma. Há 12 anos ela sendo tratada como uma impura. Ela procurava médicos, ela procurava medicina, ela procurava os remédios da época, e nada resolvia, nada sarava ela, nada resolvia a situação dela. E 12 anos ela passando por essa dificuldade, 12 anos ela enfrentando essa dificuldade. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela ouviu falar de um Jesus. Ela não ouviu falar de mais um médico, ela não ouviu falar de mais um remédio, ela não ouviu falar de alguém que estava em tal região, não. Ela ouviu falar a respeito de Jesus Cristo. A nossa cidade, a nossa família, os nossos vizinhos, eles precisam ouvir falar a respeito de Jesus. Nessa época não tinha WhatsApp, nessa época não tinha redes sociais, mas mesmo assim, a notícia que Jesus curava, que Jesus sarava e que Jesus restaurava chegou até essa mulher. Aí eu te pergunto, Jesus mudou, meu irmão? Jesus não mudou, meu querido. Jesus continua curando, Jesus continua sarando, Jesus continua restaurando.
Jesus continua libertando, Ele continua amando, Ele continua fazendo os mesmos milagres. O seu poder não diminuiu com o passar do tempo, as suas obras não diminuiu com o passar do tempo. Jesus continua o mesmo, Ele continua com o mesmo poder de curar, Ele continua com o mesmo poder de sarar, Ele continua com o mesmo poder de restaurar, Ele continua restaurando família, Ele continua restaurando relacionamento de pais e filhos, Ele continua curando enfermidades no corpo físico, enfermidades na alma. O nosso Jesus, Ele continua o mesmo, Ele não perdeu o seu poder, Ele não perdeu a sua autoridade. Jesus continua operando milagre, mas o povo precisa saber que Jesus continua o mesmo. A notícia tem que ser esparramada que há um Deus que ainda cura. A notícia tem que ser esparramada que há um Deus que ainda sara, que há um Deus que ainda liberta, que há um Deus que ainda dá vida, que há um Deus que restaura sonhos. E essa notícia tem que ser propagada por mim e por você, meu irmão. Nós precisamos anunciar nosso Jesus, como o pastor disse aqui no domingo. O nosso Jesus não está no sepulcro, o nosso Jesus não está pregado no madeiro, o nosso Jesus está sentado no trono de glória, governando a sua vida, governando a nossa vida. O governo do mundo está sobre Ele. Meu irmão, nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos, o Deus que está aqui nessa noite, o Deus que está com você na sua casa, o Deus que está com você no seu trabalho. Ele continua sendo Deus, Ele não perdeu a sua autoridade, Ele continua o mesmo. Essa mulher, ela ouviu, e ela acendeu tanto a fé no coração dela, que ela não queria falar com Jesus. Ela não queria que Jesus fosse na sua casa. Ela não queria ter uma conversa com Jesus, Gustavo. Ela colocou no coração: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E ela vem no meio da multidão. Segundo a história, ela toca nas orlas das vestes de Jesus. E segundo a história paralela, ela caiu cerca de 5 vezes no meio da multidão no chão. Não está na Bíblia, estudos apontam para isso. Mas o fato é que algumas versões falam que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus. Ela estava prostrada atrás do seu milagre. Ela persistiu pelo seu milagre. Ela insistiu no seu milagre. Meu irmão, não desista do seu sonho. Meu irmão, não desista dos seus projetos. Meu irmão, não desista do seu ministério, não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista da sua chamada. Quantos sonhos nós engavetamos porque nós achamos que está demorando. Quantos projetos nós deixamos para lá porque o inimigo coloca na nossa mente que nós não somos capazes de exercer. Quantos projetos que vão explodir o reino dos céus, expandir os reinos dos céus, a palavra do Senhor. Mas o inimigo vem soprar quem é você, quem você pensa que é. Ele vem jogar o nosso passado diante de nós. Ei, meu amado, quem joga o teu passado diante de você é o inimigo da sua alma. Quem te acusa do que você foi, do que você era, do que você fazia, é o inimigo das nossas almas. Jesus, Ele te amou, Ele, do jeito que você era, Ele te resgatou, Ele te limpou, Ele te deu uma nova vida, uma nova história. Para de ficar olhando para o passado, para de ficar dando ouvido ao inimigo. Ai, mas você era isso, você fazia isso. Realmente, eu fazia, eu era. Hoje eu sou uma nova criatura em Deus, a minha vida é nova, eu tenho um novo tempo, eu tenho um novo alvo, eu tenho um novo sentido para a minha vida. Se essa mulher ficasse olhando para trás, porque pela lei ela não podia estar no meio daquela multidão, pela lei da época ela não podia estar no meio do povo, ela estava correndo o risco de ser apedrejada, ela estava correndo o risco de morrer apedrejada, porque ela não podia estar ali. Mas ela não se importou com isso, ela se importou que ela queria tocar em Jesus, ela queria ser a curada dela, ela queria a cura dela. Pela lei ela não podia estar naquele lugar. Pela lei da época, pela cultura da época, ela não podia
podia estar no meio daquela multidão, mas mesmo assim ela estava em busca do seu objetivo, em busca do seu propósito, em busca da cura que ela necessitava. Meu irmão, se posicione, lute pelos teus sonhos, lute pelos teus projetos, luta pelo teu ministério, luta pelo que Deus confiou nas tuas mãos. Meu amado, essa mulher, ela poderia estar aí, ela poderia ter, eu não posso ir lá, alguém vai me reconhecer, alguém vai dizer que eu estou doente, que eu estou impura e vão me apedrejar. E ela poderia ter ficado quietinha no canto dela, mas ela se posicionou em direção ao milagre que ela precisava. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: meu irmão, a persistência gera cura. A persistência gera cura. Você tem que lutar pela cura. Você tem que lutar para tocar nesse Jesus. Esse Jesus que curou essa mulher há mais de 2000 anos atrás, Ele está aqui nessa noite. E Ele tem o poder de curar a tua vida. Ele tem o poder de mudar a tua história. Ela persistiu pela cura, e de todas as maneiras, porque ela gastou tudo que ela tinha, indo atrás de médicos, tomando medicação, tomando remédios. Ela insistiu atrás de coisas que não podiam resolver a situação dela, até que ela ouviu falar do nosso Jesus, até que ela ouviu falar do nosso irmão, do nosso Jesus. E ela foi procurá-lo. Ela colocou no coração e na mente: eu preciso tocar esse Jesus. Eu preciso tocar esse Jesus. Meu irmão, esse Jesus está aqui nessa noite. O mesmo Jesus dessa história está aqui nessa noite. O mesmo Jesus está aqui nessa noite. Ele pode mudar a tua história. Ele pode mudar a tua situação. É o de repente de Deus. Para quem passou no Metanoia final de semana passado, foi no de repente. O de repente, o Espírito Santo desceu naquele lugar e atrasou por cerca de 1h30 o projeto, porque o Espírito Santo desceu e começou a curar, começou a libertar, começou a transformar. O mesmo Jesus que curou essa mulher do fluxo de sangue, Ele se manifestou no domingo de manhã, e é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite para curar a tua vida, para curar a tua alma, para restaurar os teus sonhos, restaurar os teus projetos. É o mesmo Jesus. Ele não mudou, Ele não perdeu a sua força, Ele não perdeu o seu poder nem a sua autoridade. Ela queria só tocar e persistiu até que conseguiu tocar em Jesus. A persistência gera cura. A persistência gera vitória. Noé persistiu num projeto por 100 anos. E ele e a sua família foram salvos. Abraão persistiu numa caminhada. E foi considerado pai da fé e pai de multidões. Josué persistiu em aprender. E levou o povo a conquistar a promessa. Jesus persistiu até a morte, para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você tivéssemos vida. Ele se entregou por nós. Se nós for ler a palavra do Senhor, tantos homens que persistiram, tantos homens que insistiram, e foram abençoados por Deus, foram abençoados por Jesus. Essa mulher, ela insistiu, ela persistiu até conseguir a sua cura. O que é que você precisa nessa noite? Você poderia estar na sua casa, uma noite fresca, mais fria um pouco. Poderia estar no seu sofá, debaixo da coberta. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. O que é que está adormecido dentro de você?
O que é que você precisa de um toque de Jesus nessa noite? É uma cura? É uma cura nas emoções? É uma cura no corpo físico? É um sonho? É um projeto? O que você precisa que seja mudado nessa noite? Se Jesus quiser, Ele pode mudar. Ele tem poder de fazer. Tenha fé, toca nele nessa noite. Essa mulher, ela insistiu, persistiu, até conseguir a sua cura e a sua vitória. E se nós formos ler o último versículo, ela estava procurando Jesus pela cura. E a palavra de Jesus foi: a tua fé te salvou. Não foi só cura que ela recebeu. Ela recebeu a salvação. A multidão estava apertando Jesus. Muitos estavam tocando em Jesus. Mas apenas o toque dessa mulher fez ele parar. Como o pastor fala, sempre tem um no meio da multidão. Sempre tem um na multidão que tocou em Jesus. Eu imagino a cara dos discípulos. Aquela multidão, todo mundo apertando, espremendo Jesus. Aí Jesus para. Alguém me tocou. Eles até questionam, mas mestre, tá todo mundo. Alguém me tocou diferente. Porque saiu virtude de mim. A irmã fez a abertura. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Sempre tem um que vai chamar a atenção. Sempre tem um para subir na árvore e levar Jesus para casa. Sempre tem um para se prostrar, chorar aos pés de Jesus e enxugar seus pés com seus cabelos. Sempre tem um. Talvez seja você nessa noite que vai voltar para sua casa hoje. E quando você chegar lá vai estar tudo diferente. Vai estar tudo mudado. Não desista. Persista. Lute pela sua vitória. Lute pela sua família. Lute pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Não negocie princípios. Toque em Jesus nessa noite. Toque em Jesus nessa noite. O grupo de louvor vai subir, pastor vai colocar. Pedir para a intercessão se posicionar. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei o que é que está paralisado na sua vida. Se é sonho, projeto, se é na área da sua saúde, da sua finança. O que eu sei é que Jesus, Ele está aqui nessa noite. Eu sou um milagre vivo, que Deus cura,